Pessoal, então vamos lá trabalhar com essa gravação desse vídeo nosso e a gente vai falar, ou continuar a falar de teste de hipóteses, né? No vídeo anterior eu falei para vocês sobre os testes de hipóteses, a lógica de trabalhar com suposição por meio da criação de pelo menos duas hipóteses, onde a gente tem hipótese nula e hipótese alternativa. A gente define um nível de significância e a partir desse nível de significância a gente toma a decisão em relação às hipóteses, né? Aqui eu vou fortificar com vocês a questão da hipótese, mas a hipótese testada por meio de algum mecanismo estatístico. Então, normalmente a gente pode testar a hipótese por meio de medianas, por meio de médias, mas aqui a gente vai trabalhar realmente com os testes de hipótese por meio de médias, que é a nossa primeira forma de inserção dentro da disciplina, né? Então, vou trazer dois testes para vocês, que é de uma teste de hipótese por meio de médias de uma proporção e teste de hipótese de amostras independentes, né? Então, são dois caminhos que a gente vai trabalhar e vai trabalhar com a média como nosso parâmetro, tá? Eu vou puxar a base de dados aqui, ou por meio de abrir no documentinho na pasta amarela, ou por meio de arquivo abrir, né, aqui no SPSS. E aí a gente vai fazer essa importação de dados, que é a base que a gente está acostumado a normalmente a aplicar dentro da disciplina, tá? Então eu vou puxar aqui essa base de dados. Tá meio lento um pouco aqui essa puxada do computador, mas aí eu vou conseguir puxar aqui. Estou fazendo aqui a importação. Beleza? É importante colocar, pessoal, sempre analisar a base de dados anterior, sempre trabalhar com essa base para vocês verificarem se os dados estão corretos, se no Excel está bem digitado, etc., se não há erros. Então é bom vocês terem esse cuidado, tá? Fiz a importação aqui, lembrando, toda vez que eu faço a importação, faz uma entrada de um output para mostrar para vocês que eu estou fazendo esse tipo de aplicação, né? Então aqui eu fiz e aqui eu estou com a minha base que a gente está acostumado a trabalhar, tá? Sempre bom verificar a escala, se está tudo correto, né? E aqui a gente já está tudo corretinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir alguns passos para a gente trabalhar o teste de hipótese por meio de médias, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte: o primeiro passo para quando vocês trabalham com teste de hipótese por meio de médias, o primeiro passo é verificar o seguinte: como os dados se distribuem. Então é verificar a distribuição dos dados. O que é verificar a distribuição dos dados? É verificar se eles têm distribuição normal ou não. Se caso houver distribuição normal, qual tipo de teste eu aplico para verificar hipóteses? Eu aplico testes de médias. Se a distribuição for não normal, qual tipo de teste que eu vou aplicar? Eu vou ter que aplicar testes de hipótese para medianas. Então aqui a gente trabalha com testes paramétricos para as médias e testes não paramétricos para medianas. Então isso é algo que vocês têm que tomar muito cuidado, o primeiro passo a verificar. Para verificar a normalidade, eu já ensinei isso para vocês no vídeo anterior, a gente pode fazer por meio do histograma, mas não há confiabilidade em 100% num gráfico para definir se os dados têm distribuição normal ou não. Ou a gente pode no SPSS utilizar dois testes, que é o do Kolmogorov e Smirnov e do Shapiro-Wilk, que são dois testes que eles discutem a seguinte hipótese. Olha, a gente discute duas hipóteses por meio desses testes do Kolmogorov e do Shapiro. H0 é que os dados apresentam distribuição normal, e H1 é que os dados não apresentam distribuição normal. Então eu vou fazer esses testes por meio do SPSS e a partir disso a gente vai tomar a decisão se os dados apresentam ou não distribuição normal, que é o meu primeiro teste para eu fazer o seguinte: qual é a distribuição? Dado esse resultado eu vou e aplico o teste de média ou mediana. Vamos definir para todos os testes aqui nossos desse vídeo que o nosso nível de significância vai ser de 5%, tá? 5% é um valor mais comum para a gente nas ciências sociais aplicadas e é o que é normalmente utilizado. Então, o nosso nível de significância para qualquer teste que a gente fizer aqui dentro desse vídeo, a gente vai usar os 5%, beleza? Feito. Então, eu vou voltar aqui no SPSS e eu vou usar só para fins de facilidade para a gente essas três variáveis para a gente trabalhar. PIS 22, 23 e 24 dos 26 estados mais o Distrito Federal aqui da nossa base de dados. Então, o primeiro passo é testar se os dados têm distribuição normal. Como que eu faço no SPSS? Vou em analisar, estatística descritiva, explorar, passo as três variáveis do quadro da esquerda para a direita para a lista de variáveis dependentes, vou aqui na aba gráficos, desmarco ramos e folhas, marco histograma e marco aqui também gráficos de normalidade com testes. Dou um continuar e dou um OK, beleza? Eu vou maximizar aqui minha tabela, minha janela. O SPSS está operacionalizando, né, e a gente vai trabalhar aqui, beleza? Então aqui, depois que eu explorei, gera aqui para mim se todos os dados foram usados, me geram os dados descritivos, né?
E aí gera-se uma tabela para a gente chamada teste de normalidade, né? Que é a nossa tabelinha principal aqui. Eu vou copiar ela aqui para o Word para ficar fácil para vocês visualizarem. Então eu estou testando aqui o meu primeiro passo para testar a hipótese, que é o teste de normalidade. Então o teste de normalidade vai me indicar qual caminho que eu sigo. Se eu vou seguir para medianas ou médias para os meus testes de hipótese. Quais as hipóteses eu testo por meio desse teste de normalidade? Eu testo a hipótese que H0 os dados apresentam distribuição normal e H1 os dados não apresentam distribuição normal. E o meu nível de significância para qualquer teste que a gente está usando aqui é de 5%. Então vamos lá. Vejam que o SPSS me gera tanto o valor para o Kolmogorov-Smirnov quanto para o Shapiro-Wilk, né? E é interessante que na primeira coluna do teste eu tenho as três variáveis PIS, eu tenho o valor de estatística de cada teste. Na segunda coluna de cada teste eu tenho o valor da quantidade de observações e a terceira coluna de cada teste é que eu tenho realmente aonde eu vou olhar para ver se eu rejeito ou não as hipóteses da normalidade. Então, normalmente, pessoal, para quem está usando software estatístico, vocês vão procurar uma coluna escrita assim, SIG, ou nível de significância, ou p-valor, ou probabilidade, ou prob, e é ali que são os resultados para os testes que a gente faz de hipótese. Por o nosso caso do SPSS é SIG. O Kolmogorov trabalha com amostras maiores, o Shapiro com amostras menores, mas qualquer um dos dois testes a gente pode utilizar para tomada de decisão. Vocês vão ver que para as três variáveis, PIS 22, 23 e 24, aqui quando a gente tem vírgula alguma coisa é o zero na frente, tá? É o zero à esquerda. Para todos os testes aqui a gente tem 0,200, 0,200, 0,200 para o Kolmogorov e para os outros 0,908 para o PIS 22, 818 para o 23 e 912 para o 24. O que vocês têm que verificar? Esses valores, qual é a comparação que eu tenho que fazer? Qual esses valores têm em relação ao nível de significância? Isso que eu tenho que responder. Qual é o meu nível de significância? 5%. 5% em decimal é igual a 0,05. 0,2 ou 0,908 para PIS 2022 é maior ou menor do que 0,05? Os valores de SIG são maiores do que 0,05. Então, para qualquer tipo de variável que eu estou usando, 22, 23, 24, os valores de SIG do SPSS são maiores do que 0,05. Então, o que isso significa? Quando a gente pega aquela reta de decisão de nível de significância, valores entre 0 e o nível de significância é uma zona de rejeição DH0. Valores de SIG obtidos no SPSS entre o nível de significância e 100 são uma zona de não rejeição de H0. Então, o que a gente está colocando? Para qualquer variável que a gente está trabalhando aqui, seja no Shapiro ou no Kolmogorov, os valores de SIG obtidos são maiores que o nível de significância. Valores maiores que o nível de significância do SIG do teste estatístico, a gente conduz para não rejeição de H0, então a gente mantém H0. Mantendo H0, o que eu mostro então para a gente aqui nessa base de dados? Que tanto PIS 22, 23 e 24 apresentam distribuição normal, tá? Apresentando distribuição normal, meus testes de hipóteses vão ser realizados por qual tipo de procedimento? Por meio das médias. Vou mostrar aqui para vocês, para confirmar, ó, o nosso histograma, só pegar a PIS 2022, aqui para vocês visualizarem. Deixa eu só colocar uma curvinha normal aqui. Só pôr uma curva normal aqui rapidinho para vocês verem. O nosso histograma aqui, só da PIS 2022, vê que é quase perfeita a curva normal aqui do nosso histograma. Esse gráfico também é interessante. Os dados estão bem próximos à reta, indicando a normalidade. Então, só para vocês terem essa ideia de como, teoricamente, a gente tem a normalidade nos nossos dados. Então, beleza isso. A gente chegou na possibilidade de que os nossos dados têm distribuição normal. Beleza? Então, podemos seguir para o teste de média. Aí o primeiro teste de média que eu vou ensinar para vocês é o teste de média, já ensinei, né, fortificando, é o teste de médias para uma proporção. O que é uma proporção, pessoal? Em termos bem resumidos, uma proporção é o seguinte, eu vou definir um valor médio e eu vou testar a minha amostra para responder o seguinte, definir um valor médio, será que a minha amostra tem esse valor médio ou não tem? Né? Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui que a gente tem em relação ao meio esportivo, né? Vamos colocar o seguinte, define-se normalmente que para ser campeão brasileiro, a média de pontos que um clube tem que atingir normalmente é 75 pontos. Então, 75 pontos é o meu parâmetro médio ou a minha proporção que eu quero testar. Então, eu vou pegar a amostra de vários campeonatos brasileiros e eu vou testar.
Será que a proporção média de pontos que os clubes atingiram foi igual a 75? Então a proporção é quando eu defino um valor médio e eu vou testar a minha amostra para verificar se realmente essa minha amostra tem ou não esse valor médio. Então essa é a lógica que a gente trabalha. Então a proporção é a definição de um valor e eu vou testar esse valor. Então normalmente quando a gente fala a teste médio para uma proporção, eu defino um valor médio e aí eu vou testar mais hipóteses por meio desses valores médios. Por isso que eu vou definir uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Eu vou pegar aqui para vocês, por exemplo, ó, as variáveis que eu tenho aqui, ó, PIS 22, 23 e 24. Eu vou voltar nos resultados e vou mostrar o seguinte para vocês. Vamos pegar aqui do PIS 2023, ó. PIS 2023, a média dos valores de PIS 2023 é 20,18. Então eu estou dizendo que na minha amostra de 27, 26 estados mais o Distrito Federal, a média de arrecadação do PIS de 2023 é 20,18. Esse valor está em logaritmo, tá, pessoal? Por isso que esse valor aqui é diferente. Então, o que eu poderia falar para vocês é o seguinte. O que é esse 20,18? É uma proporção. Então, é uma proporção que eu tenho que eu gostaria de realmente testar. Então, eu sei que a média do PIS 2023 é 20,18. Mas se eu quisesse testar isso de uma forma mais confiável por meio de hipóteses, o que eu poderia falar? Eu poderia falar o seguinte, olha, eu quero testar 12 hipóteses. Eu quero testar que a média de arrecadação do PIS 2023 é igual a 20,18. Tá? Então essa é a minha proporção, esse é o meu valor de teste que eu estou aplicando na minha hipótese de teste. Tá? Lembrando que normalmente H0 caminha-se por uma construção de igualdade e H1 se caminha-se por uma proporção de maior ou menor diferente. Tá? Então eu estou querendo testar uma proporção. Qual é a proporção que eu quero testar? 20,18. Eu quero testar se realmente a minha amostra tem que a média de arrecadação do PIS é 20,18. Qual é a minha hipótese H1 alternativa? A média de arrecadação do PIS 2023 é diferente de 20,18, tá? Então aqui vocês vão falar o seguinte, o que é teste médio para uma proporção? É um valor de teste que eu quero testar para uma amostra. Então é um valor que eu defino e eu pego todo o conjunto da amostra, então eu não separo em grupos, então é a amostra toda, e eu testo se essa amostra toda tem um valor igual a esse meu valor de proporção ou diferente. Qual que é a proporção que eu estou querendo testar na minha amostra? Eu peguei a variável. Qual é a variável que eu estou testando? PIS 2023. Qual é a proporção que eu estou testando? 20,18. Então eu vou testar se é igual a 20,18 em H0 ou se é diferente. Lembrando que o nosso nível de significância é 5%, tá? Então como eu faço esse teste dentro da ótica do teste de hipótese aqui pra gente, tá? Então eu vou aqui em analisar, agora a gente vai mudar, a gente sempre trabalhou com estatística descritiva, agora a gente vai em comparar médias. Quando vocês vão em comparar médias, vai ter aqui médias e um monte de teste. Esse médias, primeiro, pessoal, é só para calcular a média, é como se fosse uma análise descritiva comum, tá? Mas a primeira questão que a gente vai trabalhar é comparar médias por meio de uma amostra de teste T. Então a gente vai usar o teste T de student aqui para fazer o cálculo da amostra. Isso você já viu em estatística, envolve a questão do T calculado, do T tabelado, mas o SPSS já dá o resultado automático para a gente, tá? Então vocês vão, para quando forem calcular um teste de hipótese por meio de uma proporção, vocês vão uma amostra de teste T e vão clicar aqui. Vou passar a variável PIS 2023 para a variável de teste, tá? Em opções e Bootstrap não precisam mudar. E aqui embaixo da variável de teste tem um quadradinho chamado valor de teste. Valor de teste é o valor da proporção, é o que eu quero testar. Então eu quero confirmar se o valor da minha média, da minha amostra, é esse valor. No nosso caso, qual valor a gente está testando? Eu quero testar se o valor da média da variável PIS é igual a 20,18. Então eu vou simplesmente aqui no valor de teste que a gente está operacionalizando, colocar valor de teste, vírgula 20,18, certo? Depois disso eu vou dar um OK. Aí vai gerar o teste para a gente, tá? Vai gerar aqui uma tabela, deixa eu só voltar, uma tabela de estatística de amostra, que põe a média, o número, o erro, o desvio padrão e erro da média, e vai aparecer aqui para a gente uma tabela chamada teste de uma amostra. E aí eu vou colar elas para vocês aqui no Word, para ficar fácil para vocês visualizarem, tá? Vocês vão ver que esse nome teste de uma amostra vai aparecer aqui o valor de teste, logo acima, mostrando que a gente testou 20,18. Na primeira coluna vai aparecer o valor de PIS, a segunda coluna é o valor de T, terceira coluna é a quantidade de observações que eu usei, quarta coluna é o SIG, que trabalha com duas extremidades,
Quinta coluna é a diferença de média, é entre o valor de teste menos o valor médio, tá? Então eu pego o valor de teste menos o valor médio, eu pego o valor médio menos o valor de teste, e aí aqui me dá a diferença de média. Aqui são os intervalos de confiança, e até quanto estatisticamente eu posso variar o meu intervalo dos valores, tá? Então nós vamos trabalhar aqui para tomar a decisão a quarta coluna, que é o SIG. Sempre buscar SIG, prob, probabilidade, nível de significância, ou pi-valor, para a gente tomar decisões de teste de hipótese. No SIG, eu vou pegar aqui, então, a quarta coluna para tomar a decisão. Será que a proporção da minha amostra é igual a 20,18 ou diferente? Então, aqui sempre lembrar, pessoal, vírgula, números é quando a gente tem o zero à esquerda. Então, o meu SIG aqui é de 0,995. Vamos comparar com o nosso nível de significância. Nível de significância, 5%. Em decimal, 0,05. O meu SIG achado na SPSS é 0,995. Vamos comparar. SIG 0,995 é maior do que 0,05. Ou seja, valor obtido no teste do SPSS maior do que o nível de significância, a gente cai em qual zona de decisão? Zona de não rejeição de H0. Ou seja, valores entre o nível de significância e 100% não se rejeita H0. Então, pelo meu SIG de 0,995 e por meio da quarta coluna aqui que eu testei, eu não rejeito H0. Então, qual é a decisão que eu chego por meio dessa análise de uma proporção? Que a média de arrecadação do meu PIS é igual a 20,18. Beleza? Só para vocês verem, igual eu fiz com vocês na sala, vamos mudar, eu sei que é 20,18 porque a gente usou o valor médio, mas vamos mudar o valor de teste, vamos colocar aqui para 100, só para vocês verem, ó. Então eu vou sair com o resultado, para 100, qual o valor que a gente chegou aqui no nosso teste, ó? Para 100, a gente vai ver o que é o seguinte, que o SIG é 0,000, né? A diferença de média aqui, pessoal, então eu pego, ó, a média menos o valor de teste. Aí, para chegar nessa diferença de média, a média menos o valor de teste, por isso dá negativo. Então, seria 20,18 menos 100, por isso que é essa diferença. Só que só para vocês verem aqui, ó, nosso SIG, quando eu mudei o valor de teste para 100, foi para 000. 000 SIG é menor do que 0,005. Ou seja, quando o SIG do valor de teste obtido no teste de hipótese for menor que o nível de significância, eu rejeito H0. Então, aqui a gente rejeitaria. Então, o valor é diferente de 100 se eu trabalhasse com 100. A gente já sabe que o valor é 20,18. Então, qualquer valor que a gente fizesse aqui, eu teria rejeição de H0, como eu testei aqui para vocês. Beleza? Então, aqui é o nosso ponto que a gente chegou para o primeiro teste, que é o teste de hipótese com média de uma proporção. Tá? O segundo teste que eu vou trabalhar com vocês é o seguinte, é o teste que a gente trabalha chamado de teste de médias de amostras independentes. Qual que é a diferença aqui do teste de uma proporção e amostra independentes? Aqui não é a proporção, um valor de teste que eu vou fazer. Aqui o importante é que eu vou testar a média entre grupos. Então eu vou pegar dois grupos e testar se a média deles é igual ou diferente. Não importa a proporção. Eu vou pegar e falar o seguinte, grupo A e grupo B, cada um tem uma média. Será que estatisticamente as médias deles são iguais ou diferentes? Essa é a grande ótica que a gente vai trabalhar. O teste de amostras independentes, ele trabalha aqui com dois grupos, tá? Quando a gente tiver mais de dois grupos, a gente trabalha com a nova. Então, não importa a proporção, não importa o valor teste que eu vou trabalhar. Eu vou pegar a média desses dois grupos e verificar se a média é igual ou diferente, certo? Então, esse é o caminho que a gente vai trabalhar. Importante, pessoal, para vocês terem uma ideia. Quando a gente constrói a base de dados, a gente vai testar uma variável. Eu vou testar a variável PIS 2023, certo? Então, a grande questão que vocês têm que fazer é como colocar esses grupos no SPSS, tá? Normalmente, igual aqui, a gente vai trabalhar os grupos separando eles por meio de uma característica. Vamos supor o seguinte, ó. Suponhamos que eu tivesse grupo A e grupo B. Então, a gente usa na estatística a determinação de códigos para separar os grupos. Normalmente, a gente começa do zero e vai 1, 2, 3, 4, 5. Mas, para a gente, esses números não faz diferença. Esses números para a gente é o quê? Somente uma codificação. Por isso, quando a gente vai separar os grupos no SPSS, a gente vai trabalhar com eles por meio de uma escala nominal. Não importa para a gente se é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem valor esse número, não tem significância esse número. É só uma separação de separar os grupos entre si, tá? Eu vou, por exemplo, pegar aqui para vocês
e vou mostrar aqui um exemplo para vocês terem ideia do que é separar grupos. Então imagine o seguinte, ó. Vamos pegar que a gente tivesse os alunos aí de CCO e ADM. Então vou pegar aqui o Igor, vamos pegar aqui a Paula, vamos pegar o Willy, vamos pegar o Henrico e vamos pegar aqui a Natália, tá? Vamos supor que é o seguinte, eu quero testar de vocês o CRA, coeficiente de rendimento acumulado. Então, o Igor 100, Paula 90, o Willy 98, o Henrico 97 e Natália 99, tá? Então, a variável que eu quero testar é CRA, beleza? O que eu quero testar no CRA simplesmente? Eu quero testar, será que a média do CRA dos grupos dos alunos de contábeis é igual à média do CRA dos alunos da ADM? Então, essa é a variável que eu quero testar. Só que como eu quero testar, são grupos diferentes, então a ótica é a seguinte, não importa o valor de teste, eu só quero mostrar a diferença entre grupos. Para o SPSS, você tem que falar o seguinte, olha SPSS, quais são os grupos? Eu tenho que separar esses grupos, então eu tenho que codificar. Normalmente a gente codifica a partir de quanto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esses valores não têm importância para a gente, é só uma codificação, por isso a escala dela no SPSS é nominal. Então vamos pensar o seguinte, como a gente faz? A gente usa a escala 0 e 1. Porque a gente só tem dois grupos, tá? Então vamos imaginar que os alunos de ADM eu vou dar o código 0 e os alunos de contábeis eu vou dar o código 1. Então como que a gente construiria a base de cálculo que a gente ia fazer aqui, tá? Igor é aluno da ADM, eu vou ter na linha dele o valor dele do CRA, na coluna do CRA, mas no grupo eu vou pôr o número 0. Paula é aluna da contábeis, vai ter na linha dela o CRA de 90 e o grupo dela que é contábeis, 1. Willy é aluno de ADM, vai ter na linha dele o CRA de 98 e vai ter o grupo dele 0 de ADM. Henrico é aluno de contábeis, vai ter na linha dele 97 CRA e o grupo 1 dele que é de contábeis. E Natália que é de contábeis, idem, eu vou colocar 1. Então é assim que a gente constrói a codificação por grupo. Isso não importa para a gente teste uma proporção, importa em independência. Bruno, eu quero mais de dois grupos, 2, 3, 4, 5 que a gente separa. Lembrando que essa escala é simplesmente nominal somente para a gente separar. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu vou usar essa variável de separação escalar para analisar a situação do PIB. 0 para a gente é um PIB menor e 1 para a gente é um PIB maior. Então eu quero saber o seguinte, será que a arrecadação do PIS 2023 é igual no grupo que tem PIB menor e em relação ao grupo que tem PIB maior? É isso que eu quero comparar. A variável de teste da gente é PIS, só que eu vou verificar se esse PIS tem arrecadação média maior ou menor em relação aos grupos que têm PIB maior ou menor, beleza? Então vamos lá, como que a gente faz isso? Nós vamos então criar primeiro, a gente já viu que tem dados normais, e a gente vai criar as hipóteses. Quais as hipóteses que eu crio quando eu trabalho com teste de amostras independentes? Primeira resposta que vocês têm que fazer é o seguinte, qual variável que eu estou testando? A variável que eu estou testando é PIS 2023. Quais grupos eu tenho? Eu tenho dois grupos, eu tenho o grupo 0, que é grupo de estados que tem o PIB menor, e o grupo 1 é composto por os estados que têm PIB maior, certo? Então, o que a gente tem que fazer? A hipótese vai aparecer para a gente as variáveis que eu estou testando. Então, qual variável que eu estou testando? PIS 2023, certo? Então, vai aparecer tanto na H1 como na H0. Só que é o seguinte, eu quero testar se PIS 2023 é igual no grupo PIB menor. E se a variável é PIS, perdão pessoal, aqui é PIS, tá? Só para corrigir, é PIS e PIS, as variáveis que eu estou testando. Então eu quero testar se a H0, se a variável PIS 2023 do PIB menor é igual da PIS 2023 do PIB maior. Então é isso que eu estou testando. Alternativamente, eu quero testar se a variável PIS do grupo PIB menor é diferente da variável PIS 2023 do grupo PIB maior. Então, sempre assim, pessoal, as hipóteses eu vou construir pelas variáveis que eu estou testando. Então, igual de vocês lá dos alunos, né? Qual é a variável que eu estou testando? CRA. Então, essa é a variável que vai aparecer na hipótese. Mas eu quero testar o seguinte, se CRA é igual do grupo contábeis, se é igual do grupo ADM. Alternativamente, eu vou testar qual variável, se o CRA é diferente do grupo contábeis e do grupo ADM. Então, para a gente ficaria assim, ó, H0, CRA de CCO é igual a CRA de ADM
E alternativamente, a gente teria que CRA de CCO é diferente de CRA de ADM. Então, sempre coloquem as variáveis aqui nas hipóteses e aí vocês só vão separar pelo grupo. No nosso caso aqui, a gente está testando num grupo que é o PIB menor e num grupo que é PIB maior. Então, essas são as nossas hipóteses, beleza? Aí é o seguinte, nosso nível de significância é de 5%. Como a gente vai testar? Vamos lá em analisar, comparar médias. Aí a gente vai usar esse terceiro teste, amostras independentes de teste T. Então, o que vocês vão passar? Variável do teste PIS 2023. Aí, agora, a gente tem um negócio diferente aqui, tá? Tem um item aqui chamado variável de agrupamento. O que é a variável de agrupamento? Você vai falar assim, o SPSS, eu quero testar a variável PIS. Só que eu quero testar por grupos, 2 grupos. Aí você tem que falar para o SPSS quais são esses grupos. No nosso caso, vocês vão pegar a variável de situação do PIS, do PIB, e colocar aqui na variável de agrupamento. Se fosse o exemplo dos alunos, eu pegaria o quê? Qual curso que é a variável de agrupamento, né? Então, vou jogar aqui a situação do PIB, que é os nossos grupos separados. Depois que vocês passam perdão, a variável de agrupamento, vocês têm que definir o grupo. Qual é o grupo 1 e o grupo 2? Então, geralmente, vocês veem como está codificado lá, 0, 1, 2, 3, 4. O grupo 1, vocês colocam sempre o número menor, que é o 0. E o grupo 2, vocês colocam 1. Porque aí o SPSS vai saber o seguinte, eu estou analisando a variável PIS 2023 por 2 grupos, para os grupos de PIB maior e PIB menor. Qual é o meu grupo 1? O grupo 1 é aquele que é codificado com 0. Qual é o grupo 2, que é codificado com 1? Então, eu já defini tudo para eu fazer meu teste de amostras independentes. Não precisa mexer em opções e bootstrap. Dá um OK. Beleza. A segunda tabela de teste de amostras independentes é a que vai aparecer para a gente tomada de decisão sobre ela, tá? O teste de amostra independente ele é um pouquinho mais chatinho, mas ele envolve o seguinte. Antes de tomar a decisão, a gente tem que fazer um outro passo em relação à amostra independente. Vocês vão ver que na amostra independente a gente tem 2 tabelas com SIG. As 2 colunas com SIG, a terceira coluna e a gente tem a terceira, quarta, e a gente tem a terceira, quarta, a quinta coluna com SIG, certo? O que a gente tem que tomar cuidado em relação a isso? Antes da gente tomar a decisão sobre o teste de amostras independentes, a gente está testando isso, ó. PIS de 23 do PIB menor é igual ao PIS de 23 do PIB maior, e H1, PIS de 23 do PIB menor é diferente do PIS de 23 do PIB maior. Então vamos lá o seguinte. Antes da gente verificar se a gente vai rejeitar ou nossas hipóteses, a gente tem que verificar na tabela um negócio que chama teste de Levene. O que o teste de Levene assume por meio teórico? Que os dados assumem em H0 variâncias iguais, em H1 os dados não assumem variâncias iguais. Então vai ser importante vocês saberem o teste de Levene para aí sim tomar a decisão. Então o teste de Levene ele tem a seguinte hipótese teórica, que em H0 os dados assumem variâncias iguais e em H1 não assumem, supondo que a gente está trabalhando com 5% de significância, tá? Então vamos lá, as primeiras 3 colunas, eu vou até separar aqui para ficar mais fácil. As primeiras 3 colunas, depois que a gente operacionaliza o teste de amostras independentes, é o teste de Levene. Então, no teste de Levene, as 3 primeiras colunas tem a primeira coluna PIS 2023, segunda coluna fala variâncias iguais, assumidas, variância não assumida, tem o teste Z e tem a última coluna, a quarta, que é SIG. Aqui é onde a gente toma a decisão. O SIG aqui deu pra gente 0,812. O que isso significa? Significa o seguinte, eu vou testar Levene. Quais são as hipóteses teóricas do Levene? Assume variâncias iguais, não assume. Nível de significância, 5%. Em termos decimais, 0,05. Eu achei um SIG do teste pelo SPSS de 0,812. 0,812 é maior que 0,05. Baseando no que a gente já aprendeu, zona de rejeição ou não rejeição de decisão. 0,812 sendo maior que 0,05, qual decisão a gente toma? Não rejeitar H0. Então, o que a gente aprendeu? Que pelo teste de Levene, que é o primeiro SIG, a gente não rejeita H0. Então, o que a gente está falando? Que os dados da amostra de PIS 2023 assumem variâncias iguais. Beleza. O que isso significa para a gente? É o nosso segundo passo. Nós tivemos o primeiro SIG, né?
A partir do primeiro sig, a gente vai tomar a decisão para o segundo sig. Vocês vão ver que no segundo sig a gente tem dois valores de sig, na primeira linha e na segunda linha. Pelo teste de Levene, eu vou identificar qual linha eu sigo. Se eu não rejeitei H0, qual linha eu vou seguir no teste de Levene? Assumo invariâncias iguais. Então, qual é a linha que eu sigo para tomar a decisão do segundo sig? Primeira linha. Se eu tivesse rejeitado H0 no teste de Levene, qual linha eu seguiria? Variâncias iguais não assumidas. Então, qual linha eu tomaria a decisão no segundo sig do teste de amostras independentes, né? O segundo sig, porque eu sigo a segunda coluna de variâncias não iguais. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: primeiro sig, teste de Levene, H0 assumir iguais e H1 não assumir iguais. Vejo pelo sig, qual tipo de variância eu tenho? Iguais ou diferentes? No nosso caso, iguais. A primeira linha do teste de Levene nos indica o quê? Que eu tenho variâncias iguais. Se eu tenho variâncias iguais, qual sig eu vou seguir no segundo sig? A linha de variâncias iguais. Se eu tivesse variâncias diferentes, qual sig no segundo sig eu vou obter? Variâncias não iguais. Então, o Levene vai indicar se é a primeira ou a segunda linha que eu vou tomar a decisão. No nosso caso, eu tenho variâncias iguais, então eu vou seguir a primeira linha, e aí isso vai me indicar que eu chego no valor de quanto? 0,535. Aí, esse 0,535, eu vou tomar a decisão para a minha hipótese primeira que eu defini. Qual é? Se o PIS do grupo de grupo PIB menor é igual ao PIS do grupo de PIB maior. 0,535 é maior que 0,05, ou seja, não rejeita H0. Qual decisão que eu tomo? Que os grupos apresentam a arrecadação de PIS iguais. Então, esse é o nosso segundo teste que a gente trabalha com a amostra independente. Tem alguns passinhos mais complicados, tem algumas características, mas espero que vocês tenham entendido esses próximos passos. Depois a gente vai aprender amostras pareadas, teste de média e depois a nova.